Olá, meu pessoal, tudo bem? Olha, obrigado pela grande audiência, começando aqui pela sua TV Kairos, mais um programa Personalidades. Para mim é uma honra estar com você aí na sua casa, em qualquer lugar de Marabá, em qualquer lugar dessa grande região. Valeu, obrigado pela preferência aí, por você estar com a gente aqui no canal 7.1, Imagem Digital HD. Quem vos comunica é o seu amigo Fabiano Moreira. Para mim é uma alegria estar com você e saber que você sempre está com a gente ao sábado, meio-dia e 30, qualquer horário da noite, você sempre está acompanhando a nossa programação. E não importa o horário que você esteja agora com a gente, o que importa é que você vai ficar ligadíssimo nessa entrevista, porque hoje eu recebo alguém muito especial, mais uma vez comigo aqui na bancada do Personalidades. Ele tem 20 anos de policial civil, 12 somente como delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Eu tenho a honra de receber ele, que é formado em Direito, tem pós-graduação em Direito Penal e Direito Processual Penal. Recebo o delegado Vinícius Cardoso. Delegado, sobre o seu currículo, eu falei alguma coisa errada aqui? Não, exatamente, você foi bastante apropriado, Fabiano. E eu queria inicialmente lhe cumprimentar e todos os telespectadores e agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado, delegado. Eu tenho visto o senhor em algumas TVs por aí, o delegado sempre dá muita entrevista, e o delegado ele sempre recebe muito bem a imprensa de Marabá, e eu quero aproveitar, delegado, para elogiar o seu trabalho, elogiar o seu perfil, nesse trabalho que o senhor tem com a imprensa e com a sociedade de Marabá, porque sempre que os nossos colegas precisam de respostas, o senhor sempre está ali com uma resposta satisfatória, extremamente satisfatória aos nossos colegas profissionais de imprensa. Eu sempre vejo que o delegado é essa pessoa preparada e pronta para dar uma resposta para nós, enquanto imprensa, que na verdade é uma resposta para a sociedade de Marabá. Delegado, parabéns pelo trabalho, para a gente é uma honra receber o senhor aqui mais uma vez e falar um pouquinho sobre essa pandemia, a segurança em meio à pandemia, o trabalho da polícia, digamos, não vou dizer no pós-pandemia, mas no pós-quarentena, né? A gente já está saindo da quarentena aí, saindo da toca e as coisas parece que estão querendo voltar ao normal. Mas, e aí, como foi a sua vida nesses dias de pandemia? A gente sabe que foi uma vida que todo mundo teve que se resguardar um pouquinho, porque não foi fácil para todo mundo, né? Mas a gente está aí esperando dias melhores. É isso mesmo, Fabiano. Foi uma situação atípica para todo mundo, toda a sociedade, todos os profissionais, e não seria diferente para a polícia. É uma situação que todo mundo teve que se reinventar e aprender a lidar com ela. Em relação ao trabalho da Polícia Civil em si, nós tivemos que trabalhar com duas situações. Uma delas era a segurança do policial e a segurança dos usuários do serviço público, e não deixar a criminalidade aumentar os índices, não deixar o trabalho parar. E a gente vê aí, a gente vê um ponto crucial de muita dificuldade. Você vai ou não vai? Se você for demais, você pode se contaminar, né? E do outro lado tem a questão da segurança que não pode deixar de cumprir. Pense no desafio, hein? Justamente, foi um desafio muito grande, porque tinha que preservar a saúde dos policiais e preservar a segurança da população. Inicialmente, uma das primeiras medidas que nós adotamos para contemporizar tudo isso foi a restrição de atendimento presencial na delegacia de polícia. Então, nós adotamos uma medida de atender presencialmente na unidade policial só os casos graves, homicídio, estupro, crime de roubo. As situações menos graves ou não urgentes, a gente orientava o usuário a procurar a delegacia virtual. Quer dizer, com isso a gente diminuiu o contato dos policiais e também do próprio público, que não precisou mais se dirigir à delegacia para noticiar os crimes. Bem interessante. E um ponto interessante também, de um trabalho que vocês fizeram lá na delegacia da Folha 30, foi a cabine de desinfecção, que a gente mostrou aqui, né? Alguns hospitais, clínicas optaram por essa cabine, que na verdade ali, quem tinha acesso ao interior da seccional, o local fechado, né? Passava ali por aquela higienização. Que ideia boa aquela que vocês colocaram ali. Justamente, logo na entrada do prédio, nós instalamos uma cabine de desinfecção que ela funciona de forma automática, com a aspersão de um produto saneante, que mata vírus e bactérias. Então, todos os policiais,
vítimas, usuários do serviço público e até os presos, inclusive, necessariamente tinha que passar, e tem que passar, porque ela ainda está em funcionamento, no interior da cabine. E isso minorou bastante os efeitos, apesar de alguns policiais terem adoecido, infelizmente, mas graças a Deus eles foram afastados do serviço, conseguiram se tratar e já regressaram às atividades. Porque o corona não se pega somente na delegacia. Todo lugar que você vai, você pega na maçaneta de uma porta, você pega no lugar onde está infectado, contaminado. Se você não tomar cuidado, você acaba pegando. Então, realmente, assim, foi um jogo, na verdade, um jogo difícil a você não contrair, porque o vírus está por todo lado. Justamente porque, embora muitos órgãos públicos, instituições, muitos segmentos da sociedade tenham suspendido as suas atividades, a polícia não parou. A polícia continuou trabalhando, mesmo que tenha adotado medidas para diminuir o contato com o público, mas a polícia não parou. A polícia estava de plantão, de sentinela o tempo inteiro. Justamente. Legal. Bom, a gente falou bastante já, eu digo até no antes da pandemia um pouquinho, e durante a pandemia a gente trouxe aqui um gráfico, inclusive nós mostramos aqui uma redução da violência, né, em Marabá, uma redução da violência no estado do Pará também. Aí tem gente que fala assim, mas será que a redução foi porque os bandidos ou os mal intencionados estavam guardados, estavam de quarentena? Ou a gente precisa ligar também vários pontos e dizer, não, foi por isso que nós tivemos uma redução considerável da violência em Marabá, pelo menos 67% de redução, um índice, né, que foi reduzido e até um número expressivo, né, se aproximando já aí dos 70%, e deixou a população tranquila. A que se deve essa redução durante essa pandemia, delegado? Nós divulgamos com bastante satisfação, inclusive, essa redução, eu diria, histórica. Uma redução de 67% nos índices de homicídio em comparação ao mês de junho deste ano com o mês de junho do ano passado. Olha, a pandemia, ela reduziu a circulação de pessoas nas ruas, diminuiu a circulação de valores pelas ruas, mas por si só isso não é a razão, logicamente, da redução da criminalidade. Um dos aspectos bastante importantes é que com essa restrição de atendimento na delegacia, diminuiu o número de pessoas circulando na unidade policial e nós conseguimos ter mais folga para liberar o policial para ir para a rua. E isso foi imprescindível para essa redução. O trabalho mais contundente da polícia. A título de exemplo, neste mesmo mês de junho, da redução histórica dos homicídios, a Polícia Civil realizou 11 operações policiais na regional de Marabá e só a Polícia Civil prendeu 50 pessoas, só no mês de junho. Impressionante, hein? Quer dizer, esse é o trabalho, ou essa é a razão para a redução da criminalidade. Enquanto você estava em casa, talvez no final da quarentena, né, ou ainda em meio a essa, digamos assim, a esse ponto de estabilização dos números da pandemia, a Polícia Civil estava prendendo aí várias pessoas que cometeram ilícitos. Delegado, inclusive, falando em prisão, a gente vive aí já o início do veraneio, né? Da reabertura das praias. Tivemos uma grande operação agora na última semana, a Polícia Militar, Civil, as Forças Integradas da MTU, Guarda Municipal. Mas, assim, tem uma operação muito importante que é a Operação Aranhos, onde a Polícia Civil conseguiu prender pelo menos 20 foragidos da Justiça. É um número bastante alto, né? Fala um pouco para a gente sobre essa Operação Aranhos, digamos assim, as portas ou na saída da quarentena já fazendo um trabalho expressivo desse aí. A Operação Aranho é um protocolo de trabalho da Polícia Civil de intensificação de cumprimento de mandados de prisão. Qual que é o objetivo da Aranho? É capturar pessoas foragidas da Justiça, que tenham mandados de prisão em aberto no sistema. E é um trabalho, e é um protocolo, porque todos os mandados de prisão são checados de forma bastante técnica e por meios científicos. E após se precisar o paradeiro atual dessas pessoas, os policiais vão a campo com o objetivo de capturá-las. Certo. Por ocasião do mês de julho e o do veraneio, a Polícia Civil intensificou a Operação Aranho. E nós obtivemos um bom resultado. No dia 15, nós divulgamos o fechamento da primeira quinzena de julho
com um dado excelente. Em 15 dias, a Polícia Civil, só em Marabá, recapturou 20 foragidos. Dá mais de um foragido por dia. Nossa, recapturado. Muito rápido. E nós vamos intensificar até o final de julho, porque o objetivo é o quê? É retirar essas pessoas nocivas de circulação e trazer uma maior tranquilidade social. Nesse meio aí, não sei se esse que a gente estava comentando em off faz parte desse número de 20 pessoas que foram presas, mas teve uma situação aí meio que inusitada, né? De alguém que foi detido na Estação Cidadania quando se percebeu ali que existia um conflito de informações na sua identidade pessoal. E após 17 anos, esse indivíduo acabou sendo guardado, onde já deveria ter sido guardado há muito tempo, porque cometeram um crime de homicídio em algum lugar do Brasil. Conta pra gente como foi isso, delegado, a prisão dessa pessoa. Isso mesmo, foi uma situação bastante inusitada, porque essa pessoa estava há 17 anos na condição de foragida da justiça, contando com uma divergência de informações dos seus documentos. Legal. Ou seja, o documento que ele apresentava era autêntico, no entanto, divergiu o sobrenome em relação ao processo criminal que ensejou sua prisão. Então ele vinha tranquilamente, indo a órgãos públicos e tudo mais, a ponto dele se dirigir ao Centro de Identificação da Polícia Civil na Estação Cidadania do Shopping, com o objetivo de tirar uma certidão negativa de antecedentes criminais e assim dar entrada no processo para aquisição de arma de fogo. Rapaz! Quando chegou o papiloscopista, que é um policial civil, seu olhar clínico da situação, precisou a divergência, fez a coleta de material datiloscópico, que é aquela coleta, fez a comparação e identificou que aquela pessoa era o foragido que cometeu o crime há 17 anos atrás e estava foragido por crime de homicídio. Impressionante. E queria adquirir uma arma de fogo de forma legal. Queria adquirir uma arma de fogo, quer dizer, completamente incompatível. Foi dado cumprimento ao mandado e ele já se encontra preso à disposição da justiça. Legal. Essas pessoas que foram detidas, elas têm também todo o direito de buscarem recursos, né? Isso já fica com a justiça. Justamente, como é uma ordem judicial e já está numa fase processual, o papel da polícia é capturar. Legal. Capturado, ele está à disposição da justiça para a continuidade dos atos processuais. Delegado, já já a gente volta falando sobre mais alguns assuntos. A gente tem aí, vamos falar de abordagens, falar sobre o trabalho da Polícia Civil ainda em Marabá, sobre a estrutura, o trabalho do delegado Vinícius Cardoso como diretor da Seccional de Polícia Civil da Folha 30. Essa Operação Aranha foi muito boa, parabéns. A gente volta já já trazendo mais detalhes para você com o nosso querido delegado Vinícius Cardoso, diretor da Seccional de Polícia Civil de Marabá. Até já.